Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h44, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. Hoje é segunda-feira, hoje é dia do quadro Mexa-se com Saúde, com o Dr. Rodrigo Gibim. Dr. Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos discutir esporte, saúde, bem-estar, com um tema bastante pertinente hoje novamente. Nós estamos às vésperas da convocação da seleção brasileira, a primeira convocação, vão ter Copa do Mundo e tal. E nós tivemos a semana passada a lesão, ligamento cruzado do Rodrigo, da seleção brasileira, do Real Madrid, e as primeiras informações de que 5, 6 meses que ele vai ficar inativo, né? A medicina esportiva, acredito eu que deva ter evoluído muito. Quando a gente vê esse tipo de contusão, a gente lembra do Ronaldo Fenômeno, os mais jovens também falam, quem é o Ronaldo? Enfim, mas o Ronaldo Fenômeno, em 2001, comecinho de 2000, ele teve uma contusão na rótula do joelho, jogando pela Inter de Milão, e se recuperou, foi para a Copa do Mundo 2002, foi o grande destaque do Brasil na Copa. A medicina esportiva, no caso, por exemplo, do Rodrigo, né, que o psicológico deve acabar com a pessoa, fala, gente, eu consigo uma contusão dessa nas vésperas de uma convocação. Ela evoluiu porque a gente percebe que tem muito atleta que se machucou e volta antes do esperado. Ela evoluiu nesse sentido de acelerar o processo de reabilitação? Olha, Márcio, a primeira coisa, né? Vamos ser mais democrático com isso, né? Na verdade, não é medicina esportiva, né? É a ciência dos esportes, né? É toda a equipe em saúde que faz um plano estruturado para conduzir, né, a performance esportiva. Então, hoje sim, a ciência do esporte, ela fornece, particularmente para o esporte coletivo e particularmente para o futebol, onde a monta de investimento é muito grande, todo um arsenal de prevenção de lesão, de recuperação de lesão, né? E isso envolve, óbvio, a ciência do treinamento, né? Com toda a periodização anual de treinamento. Não existe mais aquela ideia da pré-temporada ser só um aquecimento, né? É ponderado que momento que o sujeito vai para academia, que momento que o sujeito vai fazer um treino específico, que momento ele vai fazer o amistoso. Isso é muito bem distribuído ao longo do ano competitivo, né? Aí junto a abordagem nutricional, né? Particularmente cada vez mais com individualização da intervenção, né? Saber qual é o padrão de suor do atleta, se ele precisa de uma reposição específica de alguns eletrólitos, quanto que ele perde de água, quanto que ele perde de cloro, né? Existe a monitorização em campo com parâmetros fisiológicos, aí também relacionado à ciência do treinamento, né? E também, obviamente, junto com a medicina esportiva, de que se ele está tendendo a uma fadigabilidade maior, tá? Então foi muito questionado aí, vou puxar a brasa para minha sardinha aqui, né? Foi muito questionada a saída do Marcos Antônio em um determinado jogo do São Paulo, né? Por que ele não jogou, enfim, entraram com o Luan e tal, e porque teoricamente os parâmetros fisiológicos dele estavam tendendo a ele fadigar precocemente e entrar num estado de saturação. Então, na prevenção da lesão existe todo um arsenal. Na recuperação, aí obviamente vai depender muito do tipo de lesão, né? O sujeito tem uma fratura óssea, tem uma lesão ligamentar que vai presumir uma abordagem cirúrgica. Óbvio que isso daí vai ter várias variáveis determinantes. Então, aí num processo de reabilitação, a gente vai ter aí também a fisioterapia esportiva intensificando todo o processo de reabilitação, né? Com certeza. Mas existe uma lacuna, né, de tempo que precisa para a recuperação do tecido. Então, por que se fala em meses, né? Então, se a gente for parar para pensar, se for uma lesão simples do LCA, do ligamento cruzado anterior, uma lesão simples que presume já só a aproximação do tendão com sutura, as 4 primeiras semanas é só cicatrização do tendão, né? De partes moles, fora realmente não ter um risco evidente de lesão. Então, ele vai para os atletas de alto rendimento, eles vão para um tipo de avaliação muito precisa, muito sem chance de erro, digamos assim, que é um teste que chama teste isométrico. É uma máquina, parece um robô, como se fosse uma cadeira flexora que tem na academia,
E ele chama isocinético porque ele tem a velocidade fixa. Então, o cara prende a perna na máquina, né, do jogador, e a máquina faz movimentos para frente e para trás. Tá? E aí ele vai fazer uma força contra essa velocidade constante. Isso vai dar o grau de estabilidade, né, desse tendão, dessa musculatura pós uma abordagem cirúrgica. Então, não vai dar para o Rodrigo se recuperar, obviamente, claro. Entende? Agora, uma lesão, por exemplo, uma luxação de patela, como poder ter acontecido com o Ronaldo, por exemplo, apesar de feio, não é uma necessidade de cirurgia precisa. Ou uma lesão passada do Neymar, que teve uma fratura de osso do pé, né? É algo mais simples, dependendo do tipo de osso, né? Mas qual é a ideia? A ideia é não chegar nesse tipo de lesão, né? A ideia é fazer um equilíbrio muscular, fazer uma ponderação do nível de treinamento, fazer uma ideia de que se esse atleta ele tem que revezar, não explorar até o limite desse atleta em determinada fase, mas tentar explorar ao máximo o ano competitivo desse atleta, né? Para que ele mantenha um grau de rendimento de acordo com a equipe como um todo, né? Não destoie da equipe durante todo o ano competitivo. Agora, apesar de toda essa evolução da medicina esportiva, das ciências dos esportes, né, dos departamentos de saúde dos clubes, a gente entra com uma situação bizarra, né? Particularmente no nosso país, que é um calendário competitivo absurdo. A cada 3 dias o cara tem jogo, fora os treinos, fora isso, fora, né? Um monte de competição. As grandes preocupações em cumprir a agenda de patrocinador, a agenda da mídia televisiva e tal. Então, sabe, são campeonatos que vão puxando um outro campeonato, que aí fica surreal, particularmente com aquela ideia de ter os contratos ou os acordos com as federações de ter que manter a equipe, né? Eu sempre gosto de dar isso como exemplo. Todo mundo fala lá do São Paulo do Tele, né? Mas o São Paulo do Tele tinha a possibilidade de jogar com o Expressinho. Que time hoje tem essa possibilidade? De ter um time A, time B. O Palmeiras teve um tempo atrás o time A, time B, mas hoje a Federação Paulista não autoriza você ter um mínimo de jogadores de elenco que você tem que entrar. Quer dizer, como vai titular essa fadigabilidade da equipe com um ano competitivo muito maluco, né? Agora, também, doutor, é interessante que a torcida, para ela compreender algumas coisas, né? De repente, por que jogador não foi escalado? Isso. Assim, bom, ele jogou muito falou bem. do São Paulo. Exatamente. Essa questão foi bem forte. Mas ontem, por exemplo, nós tivemos o Alan do Palmeiras, que vinha jogando bem e tal, de repente não estava escalado. Por quê? Contratamos João Arias, a peso de ouro, tal, ele precisa jogar. É uma decisão, a torcida cobrando, tal. Mas às vezes não é só por isso. Sim. Às vezes o rendimento, ele tá no limite dele, que a torcida não entende. Exato, e às vezes não é um momento nem de privar do jogo, às vezes é de tirar do jogo, tá? Porque essa monitorização, hoje, principalmente com dispositivos wireless, né? É feita durante o jogo. Então, se você percebe que o sujeito ali, a gente usa alguns termos, né? Vai azedar, por exemplo, que ele entrar num estado mais de acidose muscular e tal, você puxa esse cara, porque ou manda ele desacelerar, faz corpo mole mesmo, não vai correr até o fim, porque a chance de lesão muscular é grande. Aí não é um cara que eu queira ercar, por exemplo, com uma lesão muscular, com uma distensão, com uma contratura, com uma rotura muscular e ter que ficar com esse cara ausente meses aí, ou semanas, né, de momentos estratégicos da partida. Como que é feito esse acompanhamento, esse monitoramento de cada atleta? É individual? É individual. Individual exame toda semana? Não necessariamente com exame subsidiário, mas, por exemplo, a gente tem alguns parâmetros de frequência cardíaca, de frequência respiratória, coletas simples que podem ser feitas à beira-campo, por exemplo, índice de cloro no suor, coleta de lactato, faz um furinho na orelha e aí já vê o parâmetro de metabolização. Então são parâmetros relativamente simples que hoje, por exemplo, você pega, é o que eu dou de exemplo, né? Hoje a elite da medicina esportiva, enfim, dos departamentos de saúde é Palmeiras, Flamengo, não é à toa que esses times estão, né, sempre aí disputando os maiores títulos. E o cara tem assim como tem um analista de desempenho na equipe, tem um fisiologista que tá com o computador com parâmetro de frequência cardíaca de todo mundo, parece o TI, entende? Então ele já vê a variabilidade da frequência cardíaca ao longo do jogo, vê alguns parâmetros, e essa que é a monitorização wireless, né? Então, às vezes é a cinta, às vezes é só um dispositivo mais colado, assim, enfim, mas que consegue dar esses parâmetros via Bluetooth, via... Gibim, o meu irmão corre de moto e por muitas lesões no joelho. Eu lembro que uma época
custou até caro, ele comprou, era quase uma prótese, era uma proteção que ele colocava no joelho para poder correr moto, que impedia que houvesse torção, né? Você acha que no futuro nós vamos chegar também a ter essa tecnologia para jogador eu acho pouco provável, né? Porque isso é uma órtese, né? O problema é uma torção, não é? É das torções. Então, mas aí que tá, teoricamente, é que no futebol tem como prevenir essas situações pela treinabilidade do indivíduo, óbvio. A gente tem as lesões esportivas de uma maneira geral. A gente entra com as lesões, né? Que são as lesões acidentais, que são aquelas que não vão ter muito o que fazer, né? Vai ser o esporte coletivo. Joelho e calcanhar que são no futebol ou não? Não, é cabeça, por isso que tem a preocupação com concussão cerebral e hoje tem toda essa norma da FIFA. Aí tem as lesões, aí depende, é isso que eu tô dizendo. Tem as lesões acidentais e as lesões que a gente chama de overuse, né? Que é as lesões de sobreuso, né? De uso adicional, que aí tem uma situação de carga que o atleta é exposto. O que pode interferir na carga dessa lesão? Coisas individuais do atleta, por exemplo, demanda cognitiva, questões sociais, questões alimentares, tal, coisa que é difícil de relação com o treinador, tal, todo esse aspecto. E as cargas impostas pelo treino, né? Então, condição do terreno, que é o treino, uso do calçado, equilíbrio muscular, coisas que podem eventualmente ser modificadas com o treinamento ou com reestruturação do meio. Né? Eu fico imaginando essa evolução, né? Porque isso se tudo a gente pensar pensado. 20 anos atrás, há 30 anos atrás, você não tinha nada disso. Por isso que hoje a gente pensa muito no esporte de base, a ideia é assim, qual é o impacto psicossocial desse indivíduo, entende? E isso ficou muito evidente na Simone Biles, né? Relação com o treinador, demanda de cobrança do atleta, mas isso a gente não pensa no futebol, né? Que o futebol, principalmente no Brasil, que é meio de inserção social, tem o extremo, tem o sujeito que tem uma puta condição familiar estruturada, que tá lá como hobby no futebol, e tem o cara paupérrimo lá que não tem o que comer. Né? E aí muitas famílias acabam até meio que subsidiando pra tentar meio deixar equalitário, os caras se sensibilizam. Às vezes o cara é um grande jogador. Exatamente. Eu tive situações que os pais eram mais presentes, por exemplo, concentração do Corinthians. Para mais presente, o filho tava lá, mas não era a opção de vida do filho. Que o outro menino pegava 5 ônibus para chegar no treino. Aí chegava na condição lá, por exemplo, era desestruturado, mesmo sendo uma equipe grande, era desestruturado a concentração, digamos assim, um alojamento para jogo. Aí os caras não tinham muito o que comer. E é moleque, em fase de crescimento. Aí o cara comprava uma pizza para todo mundo, entende? Porque ele ficava, porra, meu filho vai comer, né? E o outro lá, o que vai ficar olhando? Né? Hoje, então tem muito. Eu tenho a impressão que muita gente que joga futebol, que joga forte, e não precisa nem ser profissional, mesmo aqui no Amador, em Botucatu, quando passa a ter mais problema. Porque parece que o corpo vinha num certo aquecimento, quando para, aí começa a ter dor nas costas, começa a ter dor. O que acontece com esse Na verdade, pessoal? eu acho que não, isso é mal interpretado, na verdade, Lori, porque é a ideia de o sujeito incorpora aquilo só como meio de trabalho, ou ele incorpora aquilo como uma estruturação de vida. Então é a mesma coisa, se o sujeito manter uma condição de treino regular, sem excesso, depois de suspender a atividade esportiva, ele vai ter uma vida saudável, ele foi atleta. O que a gente vê? Porque, por exemplo, nossa, o Rogério Ceni virou um obeso. Lógico, o cara parou de fazer tudo. Ele come como ele comia, ou até pior, ele não treina nada. Então ele tinha uma baita demanda de treino, treinava 10 horas por dia, de repente não treina nada. Aí fala, nossa, o Ricardo Gomes teve AVC. Lógico. Durante a vida futebolística dele, ele não bebia, era regrado, fazia tudo direitinho. E aqui é o que acontece. E aí para também. com tudo, aí vira gordura visceral, né? Qual é a época? É a época do aumento do risco cardiovascular efetivo. 40 e poucos anos. Agora fala assim, que dor nas costas que tem o Zé Roberto? O meu Toninho pai. Que dor nas costas, ou que dor no joelho, ou que barriga que tem o Cristiano Ronaldo. O que é isso? O cara incorporou a vida de atleta. É a seriedade. Agora, vou te dizer, vamos ver, não posso fazer uma previsão de futuro aqui, mas pelo perfil que a gente já vê hoje, sinceramente, todo mundo fala do menino Ney, do Neymar na Copa e tal. Pra mim, ele não tem um perfil de atleta. Não tem mesmo. Quer dizer, ele é um gênio do talento, sim, mas ele não incorpora a vida de atleta. Verdade. Ele é o cara da balada. Verdade. Agora, se ele fosse o cara da balada responsável com o que ele apresenta em campo, como o Romário, por exemplo, ok, Romário fez o papel dele. E agora vamos falar particularmente do Romário. O Romário sabia que ele nunca ia ter uma vida regrada. E ele teve diabetes assim que ele parou de jogar.
Porque tava gordo. E por que ele é magro agora? Porque fez cirurgia bariátrica. Entende? Então, já, digamos assim, a falência de levar uma vida regular já o fez entender, puta, era extremo, ele tava um grande obeso para fazer cirurgia bariátrica? Não tava um grande obeso. Mas ele ia ter um ritmo de vida que o confortasse desse dano metabólico que é o diabetes? Não, então ele se submeteu a um procedimento invasivo e seus problemas acabaram. O controle metabólico dele tá feito. Doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É um assunto bastante interessante e as pessoas têm que entender que existe a evolução para tudo, mas tem que se cuidar acima de tudo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, e com certeza. O compromisso em entender-se que é um período em que o alto rendimento está acontecendo, mas que você pode colher, né? Não se saturar desse tipo de demanda, mas colher uma vida regrada dali para frente, manter um peso saudável, manter uma composição corporal, é a ideia de quem é um ex-atleta ou quem nunca foi atleta, né? Manter uma regularidade de padrão alimentar e exercício físico ao longo da vida para um envelhecimento saudável. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.